De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje conta com o apoio da Quinta da Minhoteira. Vinho verde de alta qualidade. Contamos ainda com o apoio da To Be On, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. Apoia-nos também a Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. E por último, temos o indispensável apoio da Fábrica Coffee Roasters. Estamos hoje a gravar na incrível loja de Cascais. Visita-nos e sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. Se nos seguem no YouTube, aproveitem agora para subscrever o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. Pois é, meus amigos, estamos nas comemorações de um ano e aproveitamos este período para conversar com quem nos apoia diariamente. Contamos hoje com a presença do grande Stanislav Bendersky, a mente por trás da Fábrica Coffee Roasters. Grande Stanis, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Podemos dar um abraço, meu, é incrível. Primeiro abraço, então. Muito bem-vindo, obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Não foi fácil convencer-te. Não foi fácil. Não foi fácil. Aqui para os nossos ouvintes tenho que lhes dizer que envolveu tortura. Portanto, abstinência de café também. Tortura e abstinência de café. Não, é tranquilo. E uma pressão por vamos parte falar um pouco do Rui. Vamos tentar conversar. Passar aqui, falar um pouco bocado. sobre o que é que nós já fizemos, o que é que vamos fazer. Vai ser uma conversa entre dois amigos. Sim. Stanis, gostava de começasses por te apresentar aqui aos nossos ouvintes. Estamos aqui a gravar aqui na tua incrível Fábrica de Cascais. Epá, diz mentiras. Idade? Diz não, mentiras. Não, mas queres que eu diga a minha idade ou tipo factos? Factos. Ok. Tenho 34 anos. Cheguei com 10 da Moldávia, nasci na Moldávia. Viemos em 99 com a minha família para cá. Estudei numa escola normal, pública, portuguesa. Tive fora uns tempos, ok? E depois voltei para Lisboa e abri a minha própria empresa. Foste bem acolhido quando chegaste a Portugal? Fui bem acolhido, fui super bem acolhido. Eu acho que isso... Todas as pessoas que eu acho que chegam a Portugal devem sentir o mesmo que eu. Não é? Então as pessoas são super simpáticas e ajudaram-me imenso. Então, desde a escola até já quando comecei a crescer, as pessoas foram vindo sempre a ajudar na minha vida. Então, mesmo no dia que chegámos, ou seja, chegámos em 99, eu tinha 10 anos, lembro-me perfeitamente tudo, e foi muitas pessoas ao longo do percurso foram-nos ajudando, coisas básicas, encontrar casa, trabalho para os pais, escola. Eu estudei nos Salesianos de Manique, que faço sempre publicidade à escola. Acho que é uma escola incrível, com bons... Estive a treinar hoje lá. Boa logística, não é? Ou seja, uma escola tem uma infraestrutura bem fixe e com bons valores, não é? Mas, por exemplo, essas pessoas ajudaram-nos a encontrar a casa, a escola, tudo o básico, ou seja, recriar o básico, o que eu tinha na Moldávia, não é? Tentarmos recriar cá, com a ajuda deles. E que isso foi super importante. Até hoje falo com algumas das pessoas e sempre que tenho eventos da minha família ou datas importantes, as pessoas estão sempre presentes. Ou seja, e é bom para eles. Ou seja, eles também ficam sempre super felizes por ver que parte do nosso sucesso, não é? Eles fizeram parte desse sucesso, não é? Temos sempre pessoas no caminho, não é, que nos vão ajudando aqui ao longo do tempo. Sim, eu nunca me esqueço dessas coisas. Estou sempre... Isso é incrível. E fala-nos agora um bocadinho do teu percurso. O que é que te levou a empreender? Eu acho que foram os meus pais. Porque na escola na escola nunca nos disseram que era fixe empreender. Não, que era possível. Que é possível. Não seja fixe, né? Que seja possível, ok? Então isso foi uma coisa que eu acho que hoje em dia deveriam, não sei se fazem, mas deveriam certamente fazê-lo, não é? Porque só davam duas vias. Uma via seria ir para a faculdade e outra via ir para o fundo de desemprego.
Ou seja, se não estudasses, ias para o fundo de desemprego. Ou seja, se calhar, não sei, queria ser carpinteiro, não é? Ou seja, ou queria fazer podcast, ou queria ser cozinheiro, chefe de cozinha. Então, se calhar, fazer um curso técnico na hotelaria também era visto como uma coisa má. Ou seja, era visto como como um passo atrás. Ou seja, a faculdade claramente era o sítio onde as pessoas queriam todas ir, e os professores incentivavam os alunos a irem para a faculdade, a entrar em algum curso. Então muita gente entrou em cursos que entraram, não saíram. Mas e depois acabaram em sítios que se calhar não os mais desejados, digamos assim, okay? Ou que não estudaram para, ok? Mas isso veio como na escola não foi dito, ok? Dessa possibilidade, os pais, como vieram para cá, a única coisa que, sem falar, ou seja, sem terem feito a vida cá, a única forma que tinham como começar a fazer a sua vida, não é? A crescer, foi abrir o seu próprio negócio, não é? Então eu cresci nesse meio do próprio negócio. Então eu acho que comecei a ter esse bicho, né? Essa inspiração. Yeah. Ou seja, fui ajudando aos pais. Eles também foram super. Eles começaram a fazer parte do projeto super novo, sabes? Ou seja, não era do estilo, olha, ele ainda é pequeno, não pode saber disto, ou sei lá, temas da AT, da Segurança Social, da abertura de negócio, ou seja, de staff, coisas super que não eram para, se calhar, pessoa de 12 anos ou 13 anos, e que eu já sabia, não é? Ou seja, e participava, e então a parte da escola... Estavas incluído, não é? Estava super incluído, então já desde o início eu já sabia que queria fazer alguma coisa minha e talvez melhorar algumas coisas que os meus pais não conseguiam fazer, não é? E que eu sabia que um dia queria fazer o meu próprio projeto, sabes? Então abrir a minha própria empresa e mas fazer algo que eu realmente gostasse. Mas eu acho que o mais importante é ser feliz, ou seja, ser feliz a fazer aquilo que tu gostas realmente, e que isso depois possa ter sucesso ou ter, não é? Brutal. E como é que surgiu a ideia de apostar no café de especialidade? Foste um dos pioneiros cá em Portugal, não é? 2015 já? Sim, 2015 já, a empresa já aberta, não é? Mas isso o projeto começou bem antes. Depois, entretanto, eu acabei a escola, não é? E depois eu pensei que ir para fora fazer faculdade, não é? Fui para Barcelona, estive lá em Barcelona durante 4 anos a estudar, e também queria trabalhar lá, ou seja, precisava de ganhar uns trocos, e comecei a trabalhar para uma empresa alemã, que depois me sugeriu se eu quisesse ir fazer já um trabalho sério, ou seja, oferecer o meu primeiro contrato de trabalho, e ir para uma empresa grande na Alemanha. E eu aceitei, fui. Ou seja, a ideia de estar sempre num negócio pequeno com os pais, não é? Enquanto os meus amigos iam para a praia, eu ficava a trabalhar sempre, ok? Então essa ideia, eu sempre pensei, talvez eu deveria ir para uma empresa grande, não é? E não criar a minha própria empresa ou estar no negócio com os pais, ou seja, experimentar algo diferente e ir para não é? Então isso surgiu como uma oportunidade de ir para a Alemanha, e eu fui, ok? E estive lá 2 anos. E durante esses 2 anos estive lá, serviu-me para eu perceber que eu não queria trabalhar numa empresa grande, ou seja, ou pelo menos... Abriu-te os olhos, ou pelo menos, exato, ou pelo menos eu fazia algo que eu não gostava tanto quanto eu gosto de café, claramente. E serviu para um dia os meus colegas de trabalho me convidassem para depois do almoço, convidassem para tomar um café. Não na empresa, mas sim fora da empresa, num local que eles diziam que era um sítio muito especial. Então era inverno, fazia muito frio, e o cheiro do pessoal do Torrar Café, ou seja, o cheiro do café no bairro era super intenso no frio, né? Então nós chegámos lá e aquilo realmente foi um sítio que me fascina muito e que mudou a minha vida por completo, né? Ou seja, que foi aí que eu vi que, ok, eu quero fazer isto. Te inspirou? Totalmente, ou seja, eu entrei lá dentro e via o pessoal a torrar café, o pessoal a embalar café, havia uma parte onde o pessoal tinha o expresso bar, preparava bebidas com e sem leite,
de expresso, café de filtro, muitas pessoas a entrar, pessoas a comprarem coisas, ou seja, havia uma parte que era uma loja, pessoas a comprarem café para casa. Muitas pessoas da minha empresa que estavam lá no escritório que vieram também comprar grão e tomar café só, né? E nós entramos. Sim, nós entramos e eu percebi logo que tudo aquilo que eu conhecia acerca do café, que eu achava que eu já conhecia tudo, morando cá, né? Toda a minha vida quase adulta, eu pensei que, uau, eu não conheço, não sei nada ainda, né? E era aquela vibe toda. Isso é que me fascinou, eu acho. Ou seja, o resultado final. Tudo aquilo que envolve. Não era só o café, né? Envolvência. Não era o produto em si, mas era o resultado final. Ou seja, eu queria ter algo igual, né? E depois eu sempre pensei que eu iria voltar para Barcelona de volta, onde eu fiz a faculdade, né? Onde eu conheci a minha mulher, e que eu gosto muito da cidade, né? Gosto muito de Barcelona. Ou então iria voltar para Lisboa, onde viviam já os meus pais, né? Ficaram cá os meus pais. E depois, pronto, que surgiu um momento onde nós viemos de volta, ou seja, chegámos a Lisboa em julho de 2013, penso eu, e começámos já a fazer começar o negócio, né? A montar o negócio. Mas já na Alemanha, ou seja, durante esse momento, quando eu entrei lá naquele espaço, eu fiquei fascinado, não é? E depois já não conseguia mais, ou seja, essa ideia, não conseguia mais, ou seja, eu chegava do meu trabalho, entrava muito cedo, ok? E saía cedo, e depois o resto do tempo eu fazia um plano, tipo um business plan, né? Ou seja, tentava perceber como é que eu posso montar isto, ok? Então eu comecei a montar, tinha uma parede assim toda com stickers, né? Com stickers de coloridos, cheia de coisas, era tipo um estúdio onde nós vivíamos. Um roadmap em post-it. Tudo, ou seja, tudo o que eu podia. Depois eu falei com esta empresa, ou seja, tentei aplicar a essa empresa. Pronto, eu só queria estar lá, ok? Só queria estar lá, fazia parte desse ambiente de forma gratuita, ou seja, mas os rapazes nunca me aceitaram, e então eu tive de procurar outra via para perceber como é que eu podia montar um negócio. Então quando eram primeiro os post-its, depois comecei a escrever, depois comecei a fazer a parte de análise de, ou seja, ver o que é que, a nível de negócio, o que é que isso podia trazer também, não é? Onde é que nós íamos abrir, se ia ter lojas ou não, se ia ter só produção, ou ia ter e-commerce ou não, como é que iriam funcionar, né? Na altura eu tinha 26 anos ou 25 anos, mais ou menos. Então já quando chegámos a Portugal já vínhamos com uma ideia que iríamos fazer, ou seja, né? Que íamos fazer, ou seja, nós primeiro realmente encontramos uma pessoa cá que ficou muito interessada no negócio, né? Que eu vinha todas as férias de Páscoa ou de Natal, vinha cá visitar os pais e conheci uma pessoa que queria realmente investir dinheiro, digamos, no nosso projeto. E depois eu voltei para a Alemanha, fizemos Skypes e coisas, né? Então quando depois a pessoa deixou de responder, né? Tinha aqui um escritório perto, e eu pedi depois vários dias, não respondia, semanas, né? Eu pensei, pronto, já a pessoa ficou desinteressada, se calhar não vai sei. avançar. Já com o business plan tudo montado, já com o investimento, tudo, né? E depois pedi ao meu pai para passar lá no escritório para falar com a pessoa, ver o que é que se passou, não sei se mudou de ideias ou não. Mas o senhor faleceu. Imagina. E eu fiquei muito triste por ele. Pronto, eu fiquei triste por ele ter falecido, claro, mas também fiquei triste porque eu acabei de perder o meu... Era a pessoa que acreditava em ti. Sim, era a única pessoa que realmente iria apoiar o negócio, né? E fazer aquele monte de papelada que eu preparei, né? Realmente acontecer. E não foi possível, ou seja, eu percebi logo que eu vou voltar para Portugal, ou seja, eu vou para Portugal, mas que eu não vou conseguir fazer tudo, não vou conseguir preparar, ou seja, não vou conseguir começar um negócio como estava planeado.
Ou seja, eu vou ter que encontrar uma outra via, porque eu não iria encontrar, não sei, 150 mil euros ou 200 mil euros, que eu já não lembro qual é que é o valor. Um investidor, não sei se te recordas, era um tempo de crise, ou seja, 2015, era, né? Isso, 2014, 2013, né? Era Lisboa deserta, ok? Lisboa deserta, Porto deserto. Então nós fomos Cascais também, ou seja, né? Nós chegámos e pensámos, e antes disso, já na Alemanha, nós pensámos, ok, então o que é que nós poderíamos fazer para conseguirmos, se calhar, fazer um step back, né? Criar algo que nós sabíamos que poderíamos fazer dinheiro e que não necessitasse um investimento tão grande e que depois poderíamos escalar. Eventualmente não é escalar, mas abrir a fábrica, ok? Ou seja, o projeto de fábrica, a marca, começar, né? Então nós pensámos como os meus pais tinham um restaurante, né? De comida do leste, ou comida russa, ou ucraniana, moldava, pratos. Então nós pensámos, ok, sendo que o restaurante estava bem escondido em Cascais e bem... não estava... Lá está, eu queria melhorar algumas coisas e location claramente foi mal escolhido e as pessoas... eu senti que as pessoas gostavam muito daquilo que nós fazíamos, né? Mas que não tinha visibilidade nenhuma, ok? Eu pensei que se fosse em Lisboa, porque eu sempre que vinha de férias, ajudava sempre aos pais a servir a mesa, ou seja, estar lá a trabalhar todos os dias. Mesmo já trabalhando lá na Alemanha, ok? Então eu pensei, eu fazia sempre tipo um pseudo-inquérito, perguntava às pessoas de onde é que eles vinham. Então vinham de Setúbal. Então imagina, vir de Setúbal para Cascais. Ou seja, é porque as pessoas realmente queriam vir ali, não é? É, exato. Ou seja, depois de Lisboa, pessoas do Oriente, para das Nações e virem, né? Eu pensei, se nós abríssemos um restaurante em Lisboa, a probabilidade de eles virem mais vezes é muito maior, né? Ou seja, tem que ser em Lisboa, não há hipótese. E eu não conhecia nada de Lisboa. Então na Alemanha já quando soubemos desta notícia, né, do tal investidor, que já não poderia ir avante, né? Nós pensámos, ok, então vamos abrir um restaurante em Lisboa, com o mesmo mais moderno, mais sofisticado, né? No centro de Lisboa. Então foi isso que aconteceu, ou seja, nós abrimos o restaurante que se chamava Stanislav Avenida, ou seja, né? E que foi um grande sucesso, ou seja, desde o dia 1 até o dia que nós remodelámos, fechámos como restaurante, né? Aquilo foi um grande sucesso, né? Então eu comecei nos dias de grande movimento, quando o restaurante estava super, super lotado, o pessoal pedia para eu, porque eu sou super perfeccionista, pedia para eu dar uma volta, respirar. Então eu respirando, passava pelo solar dos presuntos, ou seja, descia ali e depois um dia vi lá um espaço que estava perto mesmo ao lado do solar, não é? Que tu conheces, nas Portas de Santo Antão. E que tinha lá publicidade, ou seja, que o espaço estava para alugar. E eu liguei, pronto, e as pessoas tinham dito que o espaço já estava ocupado, que já estava alugado, ou quase alugado, né? Que não havia hipótese. Eu disse, olha, deixei o meu contacto e disse, olha, se não está alugado, podem sempre entrar em contacto comigo, se porventura não avançarem, por favor falem comigo, eu tenho aqui outro espaço meu ao lado, sou vosso vizinho. E no dia seguinte as pessoas ligaram-me e pronto, e depois assinei o contrato e fiquei com o primeiro espaço vazio, ou seja, em Tosco. E depois, já sabíamos que nós iríamos avançar com o projeto, ok? Então, durante esse momento, e quando nós começámos a fazer obras, etc., nós começámos a comprar equipamento. Ou seja, só assim, tipo, conforme o nosso business plan, começámos a comprar equipamento. Então, o investimento foi tipo do estilo fechar o tal fim de semana, imagina, um fim de semana no restaurante, deixar X para só cobrir os meus custos, depois o resto, comprar um moinho. Depois adjudicar para preparar a máquina de café. Depois adjudicar, ela iria demorar tempo para ser fabricada, né? Depois adjudicar o torrador, depois adjudicar isto, ou seja, né? Então foi assim que foi feito, ou seja, né? E o restaurante foi feito mesmo, ou seja, foi aberto também sem dinheiro, ou seja, os frigoríficos foram comprados em segunda mão, que eu não paguei, disse que ia pagar depois assim que eu abrisse,
no primeiro fim de semana iria pagar à pessoa e foi feito. Ou seja, hoje estamos a trabalhar com esse parceiro nosso que faz toda a manutenção de todos os frigoríficos de todas as lojas nossas. Então, e tudo o resto foi igual, ou seja, os pratos, talheres, foi tudo também, foram comprados na César Castro, que parceiros nossos, que até hoje trabalhamos com eles, ou seja, foi sempre, as pessoas acreditaram no projeto, eu coloquei coisas sem quase, né, dando a minha palavra, e depois fui fechando as coisas conforme, né? E depois isso deu com que nós pudéssemos abrir a fábrica, a primeira loja, né? Mas isso imagina, já o equipamento todo montado tudo lá, e sem perceber nada ainda de café e de como é que nós iríamos abrir, sabes? Então imagina, eu nunca começaste a correr sem saber andar ainda. Quase, ou seja, imagina, eu nunca, ou pode ser que sim, né? Eu nunca fiz café em casa antes de abrir a loja. Antes de abrir a porta para receber os primeiros clientes, eu nunca fiz café em casa. Nunca fiz expresso em casa. Eu nunca fiz café de filtro ou aeropress, que eu gosto tanto, né? Tu também, que eu sei. E nunca tinha feito, ou seja, nem tinha equipamento em casa nenhum. Ou seja, isso não era importante para mim, claramente. Ou seja, o que era importante era pôr o projeto a andar. Era tudo. Era encontrar a equipa, montar a equipa, era o sítio que seja o sítio ideal, era a dificuldade de não saber como é que as pessoas iriam receber o café de especialidade em Portugal, que não existia. Imagina, como é que tu explicas, ou seja, eu mesmo explicando para os meus amigos que me ajudavam a criar algumas coisas, eles não estavam a perceber como... magnitude, não é? Ou seja, eles pensavam, ou seja, eu dizia que iria torrar café, eles perguntavam, mas tu vais comprar, e depois dizia uma marca... um dos clássicos. Um dos clássicos grandes, e eu dizia, não, eu vou torrar café. E eles diziam, sim, mas vais comprar a essa empresa? Ou seja, não, eu vou ter produção mesmo, exato. Então, até ao fim, as pessoas não e já com uma tradição de café, não é? Em que tu podes beber um café bem decente, não é? Em cada esquina em Portugal, as pessoas não estavam a perceber também qual é a razão de eu fazer isto, não é? Ou seja, o porquê que eu tinha que fazer isto. Quando o café já é bom, barato e bom, não é? Porque é que eu vou abrir uma cafeteria? Ou seja, não estavam a perceber o que é que nós íamos fazer. Então, isso também deu-me sempre muita ajuda. Sabes? Eu pensava, ok, se o pessoal não percebe isso, ou que me dizem para eu não fazer, então eu tenho que mesmo fazer. Ou seja, né? E então, mostrar-lhes que... Não era mostrar nada, eu só tinha que mostrar à minha família, né? Mas é porque estava super confiante também no projeto e que ajudaram-me desde o início, ou seja... Não, mas mostrar no sentido que é um produto em que vale a pena acreditar, não é? Nós estávamos na carrinha, eu, a minha mulher... e os meus pais, ou seja, a carrinha de 2 lugares lá atrás, que é para transportar coisas, né? E que eu e a minha mulher, pronto, os mais novos iam atrás e os pais iam à frente, né? E era assim, ou seja, íamos assim para casa. Isso no início, né? Quando nós estávamos a montar, ou seja, não era só eu, né? Era a minha... Também não existem nem sócios nem investidores, e as pessoas ainda hoje pensam que isto é uma empresa grande e que existe um investidor qualquer por trás. Não, é uma empresa unipessoal, por acaso está em meu nome, mas tem a minha família toda por trás que está comigo. Base. Que é a nossa base, ou seja, não existe... é uma empresa bem familiar e que não existe nenhuma sociedade, ou seja, não existe nenhum investidor, nem somos nós que fazemos as coisas, não é? Como é que tem sido para ti, Stanis, espalhar a cultura do café de especialidade em Portugal? Como é que te sentes ser não só um dos pioneiros, como um entusiasta do café? Sinto bem, eu acho que eu não penso nisso, não é? Não penso claramente nisso. Vejo que realmente depois nós temos aberto, não é? Muitas pessoas abriram café, ou seja, cafeterias e torrefações. Eu penso que posso ser enganado, né? Mas eu penso que nós também servimos de alguma inspiração para várias pessoas que pelo menos não a nível estético, ou pelo menos não terem medo e perceberem que eles também podem fazê-lo
e que podem cobrar o dobro, ou seja, o valor justo pelo produto que eles vão servir, ok? Que na altura era um valor muito alto, ou seja, era o dobro de um café normal, ou o triplo, que era mentalmente muito difícil das pessoas aceitarem, perceberem, tinham que mesmo experimentar e verem a diferença, ok? Mas antes de experimentarem, mentalmente era difícil para eles perceber, né? e aceitar esse valor, né? Para um expresso, por exemplo. Mas eu acho que servimos de inspiração, que olha, é possível, esse pessoal está a abrir o caminho, e nós também fomos inspirados pelos tais rapazes da Alemanha, por exemplo, né? Que depois, por sua vez, voltando ao tema de não saber como abrir, ou seja, o equipamento já montado, né? Sem saber como é que agora vamos torrar café, imagina. Como é que nós vamos torrar café e como é que nós vamos servir um tal expresso que possamos cobrar dinheiro por ele, sabes? E ter a certeza que estamos a fazer as coisas bem. Ou seja, que isto não é nada artificial, nem fake, nem não estamos a enganar ninguém, percebes? Isso é que era o mais difícil. Ou seja, eu estava com medo, ou com receio de enganar alguém, ok? Ter mesmo a certeza que nós estamos a fazer uma coisa genuína e boa, não uma coisa fake, e que nós não temos a certeza se... Aquilo até podia estar certo, ok? Mas nós tínhamos de ter a certeza, ou seja, tínhamos de ter um aval de alguém, expert, ok? E que pudesse nos dizer, olha pessoal, isto está certo, aqui podemos melhorar. Então, a única empresa que eu conhecia era os tais rapazes da Alemanha, que não me respondiam e que não me queriam aceitar, ou seja, né? Que não... Por várias vezes eles disseram que não, ou seja, não estavam sempre super ocupados também, ok? Voluntariado eles também não diziam que não faziam, ou seja, ter pessoas já a trabalhar à borla não é eles não trabalham dessa forma, Pro não é? bono. É para bono, e não precisavam de ajuda, pronto, então nunca foi possível. Mas eu pensei, a minha mulher disse, olha, eu acho que tu deverias era ligar para eles e falar com eles e dizer para que eles quiçá podem vir e ajudar-te, né? Já na fase final, ou seja, já tens uma coisa Para mostrar, já tens algo palpável. ou seja, não é, exato, tens algo palpável e algo sério, e que eles podem vir a querer vir a Lisboa, não é? Ou seja, Lisboa já começou um pouco, não é? A bombar. Não, bombar não, mas já começou assim a dar Guarda a sua graça. isso. Então eu comecei a ligar para eles, a mandar e-mails. Eles diziam que não, ou seja, quase a bombardeá-los, terrorizar, até que, ou seja, ligava, depois passada uma semana ligava outra vez, dizer, olha, nós já estamos quase, ou seja, nós estamos, só falta isto. Então eles sempre super ocupados, imagina, é como quase nós agora com vários projetos temos à frente alguém ligar para eu ir não sei para onde, ajudar a fazer não sei o quê, ok? Eu acho que isso é uma coisa, aquilo que eles, porque entretanto eles vieram. Ou seja, eles fartaram-se de me ouvir e de chegaram a uma altura e disseram, ok, Não nos chateias mais, vamos aí já. nós vamos lá, só vamos um fim de semana e isto tem que ser assim, pá, e pronto. E disse, uau, boa. Então, e foi assim. Ou seja, eles vieram e conseguiram calibrar coisas. Disseram que, olha, isto estás a fazer bem, isto aqui sim, top, isto já podes servir. Aqui temos que melhorar. Validaram o conceito, basicamente. Validaram o conceito. Isso foi tão importante. Isto foi, se calhar, uma das fases mais importantes. Fizeram 2 dias, imagina. Ou seja, só disseram aquilo que sabiam. As afinações, não é? Sabiam. E que hoje também, nós já sabemos também, não é? Coisas muito básicas, muito normais, mas na altura, quando tu não conhecias nada, aquilo parecia uma coisa tipo super espacial e especial, ok? E que para nós era uma coisa... E depois, imagina, isto era verão, jantaradas no Bairro Alto, e eu a dizer, olha, sabiam que a mostrar e-mails, porque eles não sabiam, não linkaram a tal pessoa que enviava e-mails há 3 anos atrás, e eu que comecei a ligar para eles, ok? Ou seja, eles não fizeram esse link, e eu disse, olha, sabiam que eu vos enviava e-mails a pedir trabalho, não sei o quê. E eles, uau, desculpa, não sabíamos que eras tu. Ou seja, já começaram uma amizade séria, não é? Depois, entretanto, já eu recebia eles com a família, a minha casa, ou seja, ficava a minha casa várias vezes, tiveram este ano também. Ou seja, uma amizade super forte entre mim e essa empresa.
Então foi super importante, mas a vinda deles foi super, ou seja, depois deles saírem-se embora, no dia a seguir ou 2 dias a seguir nós abrimos, ou seja, foi já ter o aval deles e Foi mesmo para mostrar que estavam na direção certa. foi tipo, ok, já podemos abrir e podemos cobrar, ok, isso é que era o mais crítico para mim, não é? Então, e já deu alguma confiança, eles dizem, não, isto está bem feito, isto está top. E aí foi quando abrimos. Eu acho que quando nós abrimos, aquilo foi um grande evento. Foi um grande evento, porque não havia nenhum specialty coffee, não é? E as pessoas lá fora, muitas pessoas já tinham visitado, já conheciam, então quando vieram ficaram muito felizes, todos ficaram muito felizes por nós termos aberto. E nos davam parabéns e nos visitavam. Depois essas mesmas pessoas abriram torrefações e cafeterias, e acho que é muito bom porque assim cria mercado. Então eu acho que nós fomos um pouco, nós e outros Os precursores, não é? isso, e que deu direito para os outros abrirem e que foram lá também tirar ideias, e que foram beber um pouco do que nós estávamos a fazer já em logo, e que poderiam ver as coisas e corrigir também, e nós ajudámos também algumas pessoas também a abrir. Mas eu acho que é um caminho super interessante, e eu sinto que nós estamos no início, sabes? Imagina, já passaram 8 anos e que eu ainda hoje penso que Ainda estão a começar. nós só começamos. Por isso que eu estou sempre a dizer às pessoas no escritório, nossa equipa toda, estou sempre a dizer isto. Eles acham que eu estou maluco, ou não sei, porque já vêm, não sei, 10 lojas, ou as pessoas que trabalham connosco, eu não vejo dessa forma, né? Como eu vejo mais de dentro, se calhar, eu não vejo dessa forma. Então, eu estou-lhes sempre a dizer que nós só estamos a começar. E as pessoas que estão a vir, novas pessoas, ou seja, lançámos o e-commerce, vieram pessoas novas para fazer certas funções novas que nós antes não tínhamos, e que é preciso, não sei, a contabilidade, ter uma pessoa fixa. Então essas pessoas, como acabaram de chegar, ou chegaram 1 ano ou 2 anos atrás, eu estou a dizer que isto só estamos no início, ou seja, eles se calhar não sei se... Eu tenho uma margem de crescimento. Claro, ou enorme, seja, porque eu vejo isto, é algo que eu gosto de fazer muito, não é? Todos os dias. Então eu vejo isso para... Como é que nós... Lá está, onde é que nós estaremos daqui a 5 ou 10 anos? Mas eu acho que agora, neste momento, fazer este tipo de prognósticos não sei, ou seja, há 2 anos, durante 2 anos tivemos pandemia, ou ainda temos, não sei. Então, imagina, quem diria que isso iria acontecer? Nós fechámos todas as lojas. Isso foi algo que nós não estávamos à espera, não é? Então, eu acho que isso foi um bom teste para nós, por exemplo, não é? Só nos fez mais Para fortes. testar a resiliência. Sim, nos fez muito mais fortes. Foi repensar no negócio, repensar nas coisas todas. Foi algo super agressivo. Foi quase um ataque cardíaco à empresa, mas que depois fez-nos mais fortes, claramente. Ou seja, estar a fazer agora prognósticos para daqui a 5 ou 10 anos, não sei se isso... Será que nós conseguimos? E será que faz sentido? Ou seja, estamos a pensar há coisas, ideias que eu tenho na minha cabeça e que vejo algumas coisas e idealizo, mas isso se calhar é muito longe, se calhar vai ser muito longe da realidade. Há coisas que podem acontecer mais cedo, outras coisas mais tarde, não sei. Qual é que é a importância do café na tua vida? Importância do café? Uma pausa para se inspirar pelo café. Eu acho que é igual à tua. Mas A importância de... foi o que deu rumo à tua vida, não? Em termos profissionais? O café? Não, como estava a dizer, eu entrei, quando entrei lá, né, foi mais pelo todo, o bolo todo. Não foi para ter, eu acho que foi mais pela torrefação e não pelo produto em si. Mas que era muito bom o produto, ok? Era muito bom. Mas lá está, nem fazia café em casa, imagina. E eu gostava muito de café, mas ia mais lá, não é? Ou seja, ia lá, às vezes, não ia muitas vezes até. Mas e era mais para perceber, ou seja, era para perceber como é que eu consigo recriar isto cá, não é? Por exemplo, isso é que era para mim o mais importante. Ou seja, mas hoje em dia o café na minha vida
É tudo aquilo que eu faço todos os dias, todo dia. Todos os dias. E agora vou entrando aqui um bocadinho na parte É do algo muito empreendedorismo. importante. Como é que é para ti ser empreendedor em Portugal? Eu acho que é muito fácil. Eu acho que é muito fácil ser empreendedor em Portugal. A sério? Sim, acho que sim. Eu acho que é muito fácil e eu estou sempre a incentivar o pessoal a fazer coisas, ou experimentarem pelo menos. Eu acho que nem toda a gente, ou seja, uns são pianistas, outros são futebolistas, uns são empreendedores. Claramente é uma coisa que não toda a gente pode fazer ou deve fazer. Lá está, porque tem que ser feliz, não é? E há coisas que podem não fazer a pessoa muito feliz diariamente, ou seja, O risco, outros o grau de fatores. incerteza. Sim, o grau de incerteza, stress, as coisas bem instáveis às vezes. Há coisas que não queres fazer, ou momentos que não queres repetir, e que isso pode acontecer e que acontece diariamente. Mas isso é parte do business em si, não é? Ou seja, não é? Isso as pessoas que têm negócio percebem o que eu estou a dizer, mas a parte em Portugal eu acho que é muito fácil, porque para mim, o que é o mais importante para mim, por exemplo? O que é que o Estado, não é? Ou seja, o que é que me pode dar do mais importante? Eu acho que é não criar barreiras. Eu acho que isso é para mim o mais importante. Ou seja, eu não preciso de incentivo financeiro ou ajudas do Estado, ok? Por exemplo, eu não quero, o que eu peço é que não me criem barreiras. Obstáculos. E o que é que são barreiras e obstáculos? Eu acho que, por exemplo, um exemplo são vistorias que sem nexo nenhum, ou multas do Arco da Velha, por exemplo, que o pessoal descobre que o horário não estava posto e coisas assim muito, né? Coisas, a burocracia, ou seja, o timing, né? É um timing muito lento para certas coisas, autorizações e fins. Depende também muito de qual é a instituição que estamos a falar, não é? Ou seja, não vamos estar aqui a pôr tudo num saco, não é? Mas esse timing, claramente, é um timing bem lento, ou seja, claramente existe um conforto, não sei, pelo menos eu me sinto muito confortável a viver cá, e eu sinto, ou seja, é um sítio bem seguro, existe muita coisa boa, né? E Portugal é lindo, então tu queres visitar todos os cantos e mais algum, ou seja, se tu queres visitar esses cantos todos, tu precisas de tempo. Então, se estás a visitar Portugal, é porque não estás a trabalhar, se calhar, nesse momento, percebes? E as coisas têm tendência a ser ligeiramente mais lentas do que, não sei, numa cidade grande, num país muito maior, por exemplo, não sei. Estava a pensar em, não sei, em Londres, ou numa cidade assim, ou em Berlim, ou não sei. Eu acho que as coisas são um pouco mais rápidas. Fluem mais, não é? Porque também há muito mais é muito mais competitivo, não é? Então tu tens que fazer as coisas, ou seja, não podes perder o ritmo, porque senão tu perdes o negócio. E aqui tens praia, tens não sei. Vários fatores boa comida, desmotivacionais. Motivacionais, acho que é incrível. Ou seja, nós claramente viemos para cá em 99 e foi a melhor coisa que nos aconteceu, não é? Ou seja, foi a melhor. Os meus filhos nasceram cá, então não queremos outra coisa. Eu acho que todas as pessoas que vêm agora é que descobriram Portugal, não é? Eu acho que podem assinar, não é? Aquilo que eu estou a dizer, porque é incrível. É um país maravilhoso. É incrível. Então, isso traz-nos só nos traz vantagens, não é? Ou seja, lá está. Só não criar barreiras, mas de resto tudo, ou seja, imagina, é super seguro. As coisas são claras, mesmo pagamentos ao Estado, por exemplo, estava pensando em pagamentos ao Estado e coisas assim bem concretas, né? Para mim é muito claro o que é que eu tenho que pagar, o que é que eu não tenho que pagar, quanto é que eu tenho que pagar. Isso para mim é bom. Quando, ou seja, então já isso para mim facilita muito. Depois do Covid, muita coisa foi para online também, o que facilita muito, não é? Então
outras coisas ficaram mais rápidas também, não é? Ou seja, também. Então eu acho que muita coisa boa, não é? Ou seja, segurança, o Estado, ou seja, a nível geral existe muito dinamismo a nível de eventos e coisas que acontecem, não é? E que isso para nós é muito bom. Traz mais gente, não é? Sim, traz mais gente, as pessoas querem, são curiosas, boa onda, e por isso eu acho que tem tudo para. Eu acho que tem tudo para ser. Ou seja, um sítio super propício para qualquer empreendedor. Em qualquer ramo. Não concordas? Eu concordo. E aproveito isso que conselhos é que tu darias a quem quiser empreender? Conselho. Eu acho que se começar bem cedo. Porque estava a pensar, sabes? Tipo, imagina, começar. Eu acho que eu queria começar já. Eu comecei muito cedo. Ou seja, comecei muito cedo. Eu acho que os miúdos teenagers, né? E deveriam começar o mais cedo possível. Quando eles se sentirem que querem fazer algo, deveriam começar o mais cedo possível. Enquanto estão, por exemplo, com os pais ainda. Porque se tu pensares, imagina, o que é que pode acontecer se tu abrires alguma coisa e se isso não correr bem? Claro, tem ali uma rede de segurança, não, em Portugal, certo, em Portugal. Ou seja, o que é que tu vai... Ou seja, morrer à fome não vai acontecer, ou seja, né? Ou seja, ficares com frio, morreres à fome, ou percebes? Ou seja, tecnicamente nada te vai acontecer. E tens os pais ainda, né? E então sempre tens ajuda tens ajuda do Estado, né? N associações e N instituições que te vão apoiar, ajudam. claro. Então, ou seja, o risco é super pequeno. Ou seja, não fazeres, eu acho que... O risco é muito maior. Então eu acho que os miúdos tinham de começar, e claramente a minha sugestão seria começar o mais cedo possível, não é? Para depois tu vais errar uma, duas, e talvez à terceira, ou à segunda, ou o que for, vais ter sucesso, não é? Se começares mais cedo. Agora, tendo filhos, por exemplo, eu acho que começar alguma coisa é muito mais difícil mentalmente, porque tens muito mais a perder e já tens uma responsabilidade totalmente diferente de seres um puto maluco que quer experimentar coisas, percebes? Então eu acho que começar mais cedo, mas fazer aquilo que eu acho que fazer aquilo que gostas, ou seja, não pensar no dinheiro. Claramente eu fiz este projeto não foi para pensar no dinheiro, isso foi de certeza absoluta. Ou seja, fascinou foi tudo aquilo que eu vi. Ou seja, não foi de fazer dinheiro com aquilo. Ou seja, eu acho que o dinheiro poderá ser só um resultado, uma consequência, como uma consequência do teu trabalho, e também uma forma de estatística, um pouco de medir o teu sucesso. E reinvestir, ou seja, e conseguires fazer um trabalho criativo. Ou seja, precisas reinvestir. Nós estamos a investir sempre no negócio, reinvestir e pensar e ver as tendências, ou seja, perceber qual é o próximo rumo. Mas sim, eu acho que para o pessoal mais jovem, eu diria, ou para quem quisesse começar, não tem de ser jovem, mas pronto, quem quisesse começar, eu acho que é fazer aquilo que gostas, mas que quanto menos pessoas souberem fazer aquilo, melhor. Chegamos aqui àquele momento desta temporada, que é o momento fora da box. Basicamente é um momento em que tiveste que encontrar uma solução para uma situação que te aconteceu que era fora da box, ou seja, algo que não é muito habitual. Mas, por Se exemplo, tiveste alguma situação dessas, muitas situações. Contei algo que tivesse lidado de forma criativa, de forma diferente. De forma diferente, olha, o Out of the Box talvez seja, para fazer aqui um pouco também de propaganda, foi se calhar ir para o mercado de Cascais. Ou ir para o mercado, ou seja, nós fomos também para o mercado de Alvalade e o mercado de Cascais, ou seja, Uma pop-up store, não é? Sim, mas a ideia era, imagina, como não tens café fruto cá, não é? Ou seja, tens um pouco nos Açores, mas assim, em produção mesmo, não é possível. Então pensámos, e sendo o café um fruto, igual à maçã ou à pera ou o que for, pensámos, como é que nós poderíamos fazer aqui um pouco de simbologia e trazer ou seja, servir o café no mercado, ou seja, onde está a fruta toda, onde as pessoas compram, podem comprar fruta, podem comprar, sei lá, batata, o que for, e ainda comprar o nosso café.
ok? Então, e também para criar, ou seja, já chegámos a um ponto onde nós que gostaríamos de estar mais, ou seja, não só a abertura das lojas, mas também o mercado, por exemplo, sermos mais, ou seja, que o produto fosse menos niche ou menos para alguns, mas sim tipo para todas as pessoas que gostam de café. É também uma forma de divulgação. Sim, ou seja, era a ideia também de um pouco de estratégia e pensar, tipo, ok, como é que nós podemos chegar out of the box, como é que nós podemos chegar a um público diferente, ok? E como é que nós podemos chegar a um público, onde é que está esse público? Então pensámos, ok, se calhar no mercado onde ou seja, para mostrar que este é um produto tão banal ou tão consumível, não é? Ou seja, é um produto tão normal quanto a cenoura, a batata, ou estão lá as laranjas que estão à venda, não é? E que é um produto fresco, ok? Ou seja, são várias simbologias aqui. Um produto fresco que é torrado, nós estamos sempre a fazer produção semanalmente, 2 vezes por semana, então queríamos mostrar isso também. Então pensámos, ok, então vamos para o mercado. E as pessoas que já eram no mercado ficaram um pouco tipo, mas como? Mesmo ou seja, mesmo ali na fruta, onde está. É mesmo no meio do mercado, é incrível. Sim, não, mas mesmo em Alvalade, era tipo numa banca mesmo em frente com as pessoas, estava a peixaria, depois um pouco mais distante, mas era ali onde era a fruta e legumes todos, pessoal, os frescos, né? Estávamos lá nós a vender grão e a fazer café e a passar um pouco a mensagem, a ensinar as pessoas a beber. Eu acho que esse é o grande desafio para os próximos tempos. Estavas tu, se calhar, a pensar em fazer essa pergunta, não é? Qual é o próximo desafio daqui a 10 anos ou nos próximos 10 anos? Eu acho que é ensinar as pessoas a beber café em Portugal. Eu acho que isso é o mais importante. E mostrar que há muito café além da cápsula, não é? A maior parte das pessoas pensam, este café acho que isso é cápsula, enquanto existem... Não, mas eu acho que isso eu acho que isso é uma forma, eu acho que isso é uma forma de beber café, ou seja... Mas eu acho que o mais importante para não entrar em snobismo, nem se nós não queremos criar um produto que as pessoas curtam a marca, não é? E que queiram beber todos os dias, ou queiram visitar as cafetarias, ou que seja uma coisa que possa ser um ritual, não é? Um bom ritual. Então ensinar as pessoas a beber café, eu acho que é um grande desafio e nós vamos estar aí para... E deixamos também aqui porque ao domingo, se aparecerem à hora certa, provavelmente podem cruzar-se comigo e com o Stanislav ao mesmo tempo. Deixamos aqui em Cascais, no mercado. Em Cascais, mercado se quiserem vir passar um fim de semana ou um domingo, estaremos lá das 9 às 2. Todos os domingos estamos lá e podem visitar-nos lá. Ou seja, e fazer compras, não é? Fazer compras, flores. Bebem primeiro o cafezinho para ter energia para depois poder gastar o dinheiro todo lá nas bancas à volta. Não, flores. Flores, cerâmica, doces, tudo. Fruta. E é um dia bom, sabes? Porque é um dia que tu podes vir com a família, porque antes o mercado estava aberto só às quartas e aos sábados. E agora com o Covid esticaram mais para as pessoas não se cruzarem, mas depois aquilo funcionou. Ficou. Ao domingo também, não é? Cada vez tem mais, mas é muito menos gente que no sábado ou na quarta, e que isso é bom porque traz um público também um pouco diferente. Um público que vem com as crianças, vem com a família e que vai... há mais tempo para nós conseguirmos explicar o produto e o que é que nós temos para oferecer e etc. Não é? É isso. Estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio e vamos aqui com 50 minutinhos. Eu queria deixar-te um agradecimento especial por teres acreditado aqui no nosso podcast. Foste um dos primeiros. Obrigado pelo convite. Não é sponsor nem patrocinador, não é? Isto é uma relação, exatamente, é uma relação de amizade. Mas obrigado pelo convite também. Não tem nada a agradecer. E eu deixo também essa pergunta: o que é que te levou aqui a apoiar aqui o nosso podcast? Uma vez que a ideia surgiu de nada, nós nem nos conhecíamos. E o que é que pensas aqui do projeto? Eu acho que a ideia de podcast é muito... Eu ouço bastante podcast quando vou no carro, né? Ouço podcast, ouço também audiolivros, né? Gosto de ouvir coisas, pronto. Estou sempre com os fones, estou sempre a ouvir coisas e queria aprender mais e beber um pouco da experiência de outras pessoas que me possam inspirar.
e talvez que eu possa descobrir algo que eu não sabia e que eu poderei aplicar no meu dia-a-dia ou melhorar. Estamos sempre a querer melhorar, mas também eu acho que foi também por te conhecer, eu acho que foi também por te conhecer a ti. Eu acho que tu também nos inspiraste na altura. Foi por isso que nós queríamos começar a trabalhar e começar a querer saber mais, mas foi também o inspiras todas as vezes. Eu acho que isso também, qualquer pessoa que está contigo, o pessoal nosso da fábrica, né, pode também confirmar isso, porque conseguires fazer tudo aquilo que tu tens para fazer, ou seja, o teu planeamento semanal ou mensal, isso é também muito fascinante, né? Então, e para mais, o podcast começou como um hobby, depois passou a ser um hobby mais sério, depois, né, é deadlines, é fazer equipamento, montar as coisas. Eu acho que cada vez isto só vai melhorando. Yeah. Ficámos aqui, estava-te a dizer, há bocado estávamos a comentar, que é um dos meus setups favoritos, provavelmente o setup mais bonito que onde já gravei. Ficou incrível aqui. Sim, espero bem que possa passar esta mensagem, imagem para as pessoas e mensagem, que estejam depois a ver no Spotify ou onde é que possam ver as coisas. Mas sim, depois as pessoas estão super convidadas a vir, as lojas estão sempre abertas todos os dias, por isso e que podem nos visitar online também. Aproveitem a segunda-feira, que é quando o Stanislav torra o café na fábrica da Rua das Flores, que é incrível. O cheirinho é uma coisa que se vê muitos metros. Quando é produção, nível de produção, depois é mais difícil dar atenção às pessoas, porque estamos super concentrados, mas as pessoas claramente podem aparecer e muitas pessoas gostam de vir à segunda-feira para comprar café. Muitas vezes à tarde já podem levar algum dos cafés, já vai super, ou seja, vem torrado quase no próprio dia. É bem fun. É? E agora no inverno, com o tempo a esfriar, lá está, vai sentir na zona muito mais o café, né? Ou seja, a produção, do que no verão. E estamos a entrar agora na Christmas time. Aproveitem para oferecer café de especialidade aos vossos amigos, mas família, uma prenda super original. Mas é mesmo. Ou seja, nós vamos fazer Christmas Coffee, ou seja, um café especial para a época de Natal. Nos anos todos anteriores foi sempre um grande sucesso, ou seja, este ano vamos fazer igual. É algo que nós gostamos muito de fazer, coisas para Natal, cartões e prendas e coisas que nós gostamos de fazer no Natal. Decorar as lojas e acho que sim, acho que café este ano tem que ser café para Natal. Não, mas é muito interessante, porque além de agora todas as pessoas que lá vão a casa beberem café de especialidade, como tu sabes, foi uma das últimas prendas de antes que eu e mais uns amigos meus oferecemos. Eu acho que é o luxo mais, como um produtor nosso amigo Clayton nos disse, é um luxo mais barato que existe. Ou seja, uma bag de café super especial, tipo, do mais especial possível, tipo, 30 euros. E uma própria Aeropress, não é? Que é incrível. Que não, faz um café incrível. É muito barato. Então, eu acho que uma prenda de Natal, claramente pode ser café. Pode ser café specialty de qualquer torrefação de Lisboa e de Portugal. Eu acho que estamos bem servidos, mas já fizeste publicidade do site no início, por isso as pessoas podem visitar a fábrica. Se ouvirem o meu podcast com frequência, vão ouvir o site em todos os episódios. Certamente já foram visitar, senão... Sim. É bom que visitem. Nós fazemos publicidade também. Faremos. Stanis, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Não, eu acho que obrigado por estarem a ouvir e apoiarem aqui o podcast de Costas para a Plateia. Acho que é um nome incrível. Já te tinha dito isso. Já tinhas dito. De Costas para a Plateia. Uau. Tenho uma equipa por trás que é aqui incrível. De Costas não temos nada hoje, mas eu acho que o nome é incrível. Obrigado. Muito fixe. E que... Estava a pensar, o que é que tu achas o próximo convidado ser o Ricardo Araújo Pereira? Eu gosto muito dele. Era bom. Se conseguis chegar até ele, eu gosto muito dele. Era muito interessante. Será que... eu acho que tu deverias... Um dos próximos episódios deveria ser ele. Vamos ver. Pode ser que sim. Sim? Pode ser que alguém... se alguém nos está a ouvir hoje, por favor, digam ou peçam para o Ricardo Araújo Pereira entrar em contacto connosco, por favor. Queremos conhecê-lo. E vamos fazer café fresquinho para ele. Não é? Yeah. E o melhor que há, portanto. Yeah. Mas obrigado pelo convite. Eu partilhei aqui um pouco da história. É um certo.
um resumo rápido. Ok. Obrigado. Também quem quiser depois saber mais da história tem que te conhecer. Sim, É sim, uma oportunidade qualquer coisa única e vir depois. conhecer a Sim, própria tranquilo. fábrica. Então, sim. Stanis, muito Obrigado. obrigado. Que aproveito aqui para os nossos ouvintes para vos pedir, caso nos ouçam através do Spotify, para nos darem uma notinha generosa. Se acharem que merecemos, metam a setinha do rato lá nas 5 estrelas, uma vez que nós agradecemos imenso essa forma de apoio. Como também dissemos ao início, nossos episódios agora estão também disponíveis em vídeo no Spotify, mas temos também o nosso canal de YouTube. Aproveitem também para subscrever e ver logo em primeira mão os nossos episódios. Aproveito agora para terminar e agradecer-te imenso, não só aqui a nossa conversa de dois Obrigado. amigos. Agora vamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho mais agora durante o jantar. O Obrigado. apoio incrível que nos dás, o facto de disponibilizar os teus espaços Sim, não, boa. para nós Sabes, gravarmos, e as pessoas têm adorado, mesmo todos os convidados que temos tido dizem que tem sido uma experiência incrível. Lá na Rua das Flores gravarem aquele cheirinho. Sim, eu estava a dizer, a próxima viagem é o Porto. Gravamos na loja do Já Porto. está combinado gravarmos Pronto, já está um marcado. episódio, portanto, Está marcado. em breve será lá. Assim o faremos. Obrigado. Foi mais um episódio de Costas para a Plateia.